Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos meditar em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Ainda mais um versículo, capítulo 9, versículo 14 de Hebreus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Bom Pai, te agradecemos porque podemos ainda respirar e o fôlego que tu tens nos dado, queremos usar para o bem-estar do seu povo e para podermos viver a vida cristã. Rogamos ao Senhor que mais uma vez tu possas ordenar o seu anjo passar sobre o nosso tabernáculo e derramar mais um punhado de revelação, porque a revelação cura a alma e o corpo já foi sarado por Cristo Jesus, por suas pisaduras. Fale conosco e ajuda-nos a viver a vida que não conseguimos, mas que o Senhor vive através de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Estamos falando sobre expiação e eu quero completar este estudo que o profeta deu aqui para nós também. Vamos falar hoje sobre a expiação de Israel. Tem a ver alguma coisa a expiação de Israel? Pregarmos isto para um povo que é gentil e é Israel de Deus hoje? Tem a ver? Tem. Porque tanto a expiação para Israel como para nós, ela corre paralelo. Você vai encontrar Israel através de um sacerdócio oferecendo sangue. Temos aqui no capítulo 16 de Levítico, o verso 5: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e 1 carneiro para holocausto. Verso 8: e Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo
perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Amém. Estas coisas, elas são importantes, irmãos, porque se o sacerdote oferece sangue na expiação, e a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados, nós temos que ver que tivemos um bom período que o sangue de Jesus Cristo já nos purificou de todo o pecado. E chega o tempo de ter uma expiação, como nós já lemos aqui, pela palavra. Eu quero chegar a este ponto. Então Israel tinha uma expiação por sangue, que matava o bode. Um bode era escolhido, aquele que caía a sorte de ser do Senhor, aquele bode morria. O outro bode, ele era oferecido não através de matança, ele deixava ir para o deserto, levar o pecado do povo. E o nosso Deus tem feito tudo isso. Ele tem feito esse papel de ser oferecido. Você diz, mas ele era ovelha. Mas isso não falha a maneira de Deus operar. Como o filho foi oferecido, caiu a sorte dele ser oferecido para nos limpar, para expiar a nossa vida. A expiação tira de nós o pecado através do sangue. A expiação de animal cobria o pecado de Israel. Mas Deus não estava trabalhando apenas na expiação pelo sangue. E eu quero falar exatamente nisso hoje. Deus trabalhou com Israel na expiação por lamentação. Que não tinha que morrer cordeiro, que não tinha que morrer bode, que não tinha que morrer touro. Não precisava de morrer nenhum animal. Era uma outra expiação. Capítulo 16 de Levítico fala da expiação dos bodes para expiação do pecado. Então matava um bode para expiar o pecado. E o outro levava o pecado para o deserto. Sabemos que Cristo fez tudo isso. Ele consumiu com o nosso pecado. Ele não só apagou, mas ele levou o nosso pecado também. Amém? Muito bem, agora eu vou para Levítico 23, porque vamos tratar desta expiação hoje. Capítulo 23, verso 26 e 27 de Levítico. Preste atenção para vocês verem a diferença da expiação. Porque sem sangue não há remissão de pecados. Então nós já fomos remidos. Israel não pode ter seus pecados remidos porque rejeitou o sangue. Irmão Branda diz nesta mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 211, ele diz que eles não conheceram a expiação, nós quem conhecemos. Israel não conheceu, diz, nós sabemos quem era a expiação, eles não sabiam. Israel não sabe quem é a expiação. Israel pensa que ainda é bode, que é cordeiro, mas nós sabemos que é Jesus Cristo. A expiação. Então, tinha que prosseguir para a expiação por lamentação.
Porque Israel, não podendo ser expiado mais por sangue, porque não tem sangue para quem rejeita. Irmãos, isso aqui é profundo, a gente tem que guardar isso. Não há sangue para quem rejeita. Israel rejeitou o sangue, então não há sangue para ele. Os gentios aceitaram o sangue, então o sangue veio para nós. No final da era de Laodiceia, nós chegamos no tempo que os gentios rejeitaram o sangue, manifestado na palavra encarnada do dia. Eles rejeitaram, porque o sangue de Cristo eles aceitaram, tudo bem, mas quando chega no final, quando termina a era, a nós foi dado esse tempo. Nós vivemos em dois tempos, se você notar. Vivemos em Laodiceia e fora de Laodiceia. Em Laodiceia está o mundo religioso, então todos os sistemas, tudo está em Laodiceia. E fora de Laodiceia está só a esposa de Jesus Cristo. Ela é a águia solitária. Ela é a única que consegue ser espiada pela palavra. Quando a expiação foi anulada, Israel continuou ainda apresentando animais para expiação, mas Deus, faz 2000 anos que Deus não aceita um bode, que Deus não aceita um cordeiro, uma rolinha, uma pombinha. Israel não parou de fazer o holocausto, e Deus não aceita faz 2000 anos. Irmãos, ficar cego desse jeito é muito triste, é muito tempo de cegueira, e Deus não aceitando mais aquilo, e eles fazendo com sinceridade, lamentando, chorando, entregando o seu holocausto a Deus, pedindo perdão através do sangue de bode, de cordeiros, e Deus não recebe aquilo faz 2000 anos. Como podemos ver o que Deus está fazendo hoje? Faz 40 anos que Deus saiu do trono de misericórdia, a expiação pelo sangue. 40 e poucos anos. E nós todos procuramos oferecer a Deus o mesmo holocausto, e Deus atendeu por causa da cegueira, porque o nosso tempo ainda chegaria de revelação, de luz, por ser a esposa de Cristo. Mas eu fico pensando que 40 anos, mais de 40 anos, fazendo uma oferta a Deus, clamando a um cordeiro no trono, quando ele saiu do trono já em 63. Irmãos, isso não é brincadeira, isso não é uma doutrina minha, isso é doutrina dos selos. Isso é uma doutrina da revelação, isso é uma doutrina da terceira etapa. Essa não é doutrina do homem. Eu vou ler aqui para você onde o irmão Brana diz: isso não é do homem, é assim diz o Senhor. Porque aquela expiação venceu e Deus passou a outra expiação. Quando ele saiu da expiação de cordeiro, ele passou a expiação Cristo, o sangue humano, que eles não puderam ver. Logo Deus vence 2000 anos e Ele está aceitando orações, mas na sétima era Ele prometeu: quando vier o sétimo anjo, eu vou mudar de cordeiro e eu vou ser leão, e não será mais aquele sangue, porque o sangue já estará no meu povo, que me aceitou, que me recebeu, que foi revelado, que teve luz, que foi expiado, o sangue já está neles. Mas eu estarei manifestado em uma outra forma de expiação, pela palavra encarnada do dia. Eu estarei expiando os seus pecados. Se você crê na palavra, se você crê em Malaquias 4, se você crê em Apocalipse 10, 7, se você crê em São Mateus 17, 11, em São Lucas 17, 26 a 30,
Se você crê em São João 14:12, eu estou espiando vocês, porque eu saí do trono. Tão certo que eu saí do trono, porque enquanto eu estava no trono, o livro estava na mão do meu Pai. Mas quando eu apareci em Apocalipse 10:1, vocês viram que não estava mais na mão do Pai e que estava na minha mão. Ei, glória! E a coisa não parou ali. Saiu da mão do Pai, veio para minha mão. Você notou que quando eu me manifestei e soaram os 7 trovões, eu estava com o livrinho aberto e eu não fiquei com o livro para mim. Eu passei este livro para a mão do homem na terra, para o 7º anjo que abriu para vocês. Oh, irmãos, o cordeiro abriu durante as eras, o leão revelou no tempo do irmão Brana, mostrou para ele. Na verdade era o cordeiro e leão. A coisa é tão rápida, porque de cordeiro ele deu uma virada, ele converteu em leão. Intervalo 105. E a hora que ele converteu em leão, ele tomou o livro. E João, que é a esposa de Cristo agora, para de chorar. Deixa este choro para Israel. Pare você de chorar, porque vocês são espiados pela palavra feito carne, manifestada em vosso meio. Aleluia. A expiação foi anulada, diz o profeta 212, a festa das trombetas. Irmãos, isso daqui não é para denominação mais. Denominação enxerga até o livro de Judas, mas eles não conseguem enxergar Apocalipse. A noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ela já está enxergando o Apocalipse, não apenas como o Apocalipse normal que os outros enxergam, mas como o véu sendo rasgado. O véu foi tirado do Apocalipse, e somente a esposa de Cristo é que escuta o sussurrar dele hoje em seus ouvidos. Falar que a expiação foi anulada, nem o povo da mensagem crê. 212 aqui, a festa das trombetas. Na verdade ele está falando de uma anulação da festa lá atrás, da expiação lá atrás, mas ele vai mostrar para nós aqui a expiação do dia. Aleluia. Após o longo período do Pentecoste, que termina na chamada da noiva. A noiva é chamada por um servo, o rejeitado. E a gente tem que sempre lembrar, Jesus foi rejeitado quando ele veio, e agora Jesus foi rejeitado outra vez, porque o servo é Jesus. Rejeitado em quem? No William Branham. William Branham estava revelando o ministério de Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, mas ele revelava o ministério do Filho do Homem, que era Jesus Cristo nele. Então Jesus mesmo lá atrás, há 2000 anos atrás, foi rejeitado, mas ele dizia: eu vou voltar outra vez. Ele sabia que ele ia ser rejeitado outra vez, mas eu vou voltar, porque quando eu volto, sempre uns me rejeitam, mas outros me aceitam. Deus não vem para quem rejeita. Ele veio para os judeus e os judeus não receberam, ele já deu meia volta. Se você não me recebe, já virou para cá, já tomou o gentil. Assuero mandou chamar a Vasti não veio, logo ele já virou, encontrou Esther. Amém. Entra no lugar de Vasti. Esther entra no lugar dela hoje, entra no lugar de Laodiceia. A Esther entra no lugar de Laodiceia hoje, porque o nosso rei falou e Laodiceia não aceitou, mas nós dissemos: oh, eu estou aqui porque eu creio, eu estou aqui porque eu preciso desta ação de misericórdia, a última ação. Aleluia. Então aqui, irmão Branham mostra as duas expiações, uma pelo sangue, no capítulo 16 de Levítico, e uma por lamentação, no capítulo 23. Eu não li ainda, né? Parece que eu não li. Está tão bom que eu não li.
Levítico 23, 26 e 27. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Não mata o cordeiro, é aflição, é tristeza na alma, é uma expiação de tristeza, é uma expiação de choro. E afligireis as vossas almas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Nenhuma obra fareis nesse dia, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Toda alma que não aceitava o sangue estava extirpada do povo também. Mas agora toda alma que não afligisse, não era você chegar lá, talvez espremer uma cebola perto do olho para chorar, falsificar um choro, não, era você afligir mesmo. Era você lembrar do que aconteceu no passado, o que os seus pais fizeram, e Deus fez por eles, saiu com eles do Egito com mão forte. Daqui a pouco esse povo fez só coisas ruins, e agora eles estão num deserto, e provavelmente os filhos deles é quem estava numa hora dessa para oferecer grandes coisas ao Senhor, oferecer o bode. Muito bem, mas agora Moisés diz: agora não é bode que vocês vão oferecer. Aos 10 deste mês sétimo, não é bode, não é cordeiro. Aos 10 deste mês vocês vão chorar, vão afligir a vossa alma, e a alma que não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do povo. Sabe por quê? Porque era uma santa convocação. Gente, o irmão Brana veio e mostrou isso para nós. Quem está vivendo hoje na santa convocação somos nós, porque Israel rejeitou a expiação pelo sangue, e aquilo que era para Israel, nós estamos entrando nela agora de uma forma espiritual. A nossa santa convocação, depois da 7ª era da igreja, então entra no 8º, que é a santa convocação. Nenhuma obra fareis, porque tudo já está revelado. O que tem que fazer mais? Tudo foi revelado nos dias da voz do 7º anjo, foi tudo revelado. Agora no 8º dia, que é a santa convocação, não tem que fazer nada senão afligir a alma, chorar de agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito por nós, pelo sangue que já foi vertido, e pela palavra encarnada nesse dia, que conseguimos ver Deus em carne outra vez. Eu não vivi nos dias do profeta, mas eu creio mais do que quem viveu. Você não viveu e crê mais ainda. Tem gente andando com o chapéu do profeta, com um pedacinho de pano do profeta, com alguma coisa do profeta, que eu honro, isso é maravilhoso, mas eles não conseguem ver isso. E você consegue ver o que Deus fez. Deus tinha que fazer isso, Deus tinha que vir em carne, Deus tinha que suar outra vez, Deus tinha que chorar, Deus tinha que pregar, Deus tinha que rir, Deus tinha que andar. Esse papel, nem o papel não para aqui. Aleluia. A expiação foi anulada, diz o profeta. Aquela expiação, e Israel continuou fazendo expiação, pensando que estava Deus recebendo as ofertas deles. Levítico 23 e 26 é uma festa da lamentação. Essa é a expiação que Israel vai enfrentar. Não é de sangue, porque o sangue, eles rejeitaram o sangue de Cristo, e Cristo não vai morrer outra vez não. Chega que os gentios crucificaram ele agora. Nenhum pode falar do outro. Vem os gentios e diz: ó, judeus, vocês foram e mataram a Jesus Cristo, mataram o Messias. E os gentios não sabem que eles mataram outra vez o Messias. O
Os gentios não sabem que eles crucificaram ao Senhor pela segunda vez, quando foi revelado os 7 selos, e eles não creram. Agora não é uma morte de Calvário, não é lancetadas de Roma, não é não. Agora é de bons crentes, é de boa gente, como lá também foi de um bom judeu, um bom religioso. Mas eles não percebem que crucificaram a Cristo. Estão continuando com as suas ofertas. Gente, se nós da mensagem estamos descobrindo há poucos anos que isto aconteceu, você pensa bem, os fora da mensagem nunca vão descobrir. Nunca vão. Mas graças a Deus que nós descobrimos. É uma festa da lamentação, não uma festa de matança. Nada de matar cordeiro, de matar bode, de matar pombinha, de matar rolinha, nada de sangue. É uma festa de expiação, não uma festa de matança, é de lamentação. A festa foi anulada, a expiação foi anulada, ou melhor, a expiação foi anulada. Qual? A expiação de Levítico 16. É exatamente um paralelo a isso. O profeta está dizendo aqui, ó, é exatamente um paralelo a isto. Apenas neste lugar diz que Israel lamentou por seus pecados. Chorar por seus pecados. Vai ali e chora por seus pecados. Aquilo era uma expiação. Vai ser uma expiação agora para os 144 mil judeus, que são 12 mil de cada tribo. No capítulo 7 de Apocalipse, eles terão que ser salvos durante o período da tribulação. Mas para nós, irmãos, nós estamos recebendo a expiação pela palavra. Amém? Eu já falei com vocês sobre isso. Vou ter tempo, creio para mim, falar mais isso daqui. É exatamente um paralelo a isto. Apenas neste lugar diz que Israel lamentou por seus pecados. 213, a festa das trombetas. Quão perfeito é hoje, guarda isso. Quão perfeito é hoje. Não é uma nova matança que Moisés simbolizou com o ferir da rocha pela segunda vez. Isto não deu certo. Não a matança de uma besta, mas uma lamentação de rejeição da expiação. Oh, que coisa! Eles vão chorar porque rejeitaram a expiação. O povo da mensagem vai chorar na grande tribulação. Eu não estou falando nem das denominações, hein? Porque rejeitaram a expiação pela palavra feito carne em nosso meio. Está aqui o parágrafo 238. Estou esperando para chegar lá, certo? Estou esperando para mim chegar lá outra vez. Eu já falei, mas eu tenho que falar mais um pouco sobre isso. As coisas não entram nas pessoas. Eu tenho ouvido pessoas me dizer assim: eu tenho que escutar 4, 5 vezes o CD para eu poder entender. E não é que nós temos sabedoria, não. É o que o profeta pregou e a revelação trouxe isso a nós. Não é de uma só vez que se escuta e diz, já sei. Não, precisa escutar mesmo várias vezes. Eu preciso escutar. Tem hora que ele diz, você disse isto. Eu até fico admirado, falei, então porque o profeta falou? Porque eu não sei dessas coisas. Eu não sei, se o profeta falou, então aí eu falei porque ele falou. Eu não tenho condição de guardar tudo na mente, mas eu vejo isso daqui. Isso é tão tremendo, o que o irmão Branco está dizendo. É uma lamentação de rejeição da expiação. Gente, Israel rejeitou a expiação do Calvário e nós aceitamos a expiação, e Deus não esqueceu disso há 2000 anos. E você acha que Deus vai esquecer de que Ele mandou um profeta e disse para o profeta: a terceira etapa é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Mas não diga para ninguém. Você prega, mas não diga para ninguém. Por isso Ele não pregou muito que o Cordeiro saiu do trono. Ele só falou e foi embora. Ele não disse muitas mensagens que a intercessão terminou. Ele só falou lá no intervalo, no primeiro selo, e logo em seguida Deus levou ele embora. Não diga a ninguém.
Esta é a terceira etapa, a vindicação do seu ministério. Irmãos, e chegou no 7º selo, a coisa foi tão tremenda, mas foi tão simples, que o próprio irmão Branham no 7º selo estava dizendo: deve estar na hora de Deus mandar aquela pessoa que nós estamos esperando. Deus mandar a pessoa era ele. Deve estar na hora de Deus mandar a pessoa que estamos esperando, e se ela chegar, convém que ele cresça e que eu diminua. E por esta humildade, essa simplicidade, que Deus revelou os 7 selos, ao ponto que o seu próprio profeta creu que nem ele seria aquele homem, que deveria vir um outro, enquanto Deus estava mostrando: é esse mesmo, não tem outro não. Se eu disse que é nos dias da voz do 7º, é 7º. Não importa quão simples pareça, Brana, não importa quão simples, é isso daí mesmo, é o que você ouviu, é o que você pregou, é esta revelação, é esta luz. Você vai na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 41, eu estava lendo hoje, onde o irmão Brana diz que depois dos 7 anjos haveriam 3 últimos anjos. E lá ele nomeia Lutero, o Wesley, mas não nomeia Brana. É eu que tenho que falar: Brana, é você que tem que falar, porque ele não podia falar. Ele disse: o 3º anjo veio gritando: sai da marca da besta, sai da denominação dentro da mensagem, sai desse tipo de companheirismo escravizado, sai dela, povo meu. É o grito do 7º anjo ainda hoje, gritando: quer crer você ou não, Deus mandou um profeta contra a denominação. Sistema que divide o homem, um não pode ouvir o outro, é uma vergonha. Aleluia, amém. 214, a festa das trombetas. Como é que vai, meu irmão? Muito bem. Esta será a trombeta, a festa será rejeitada. Então seu Messias será conhecido. Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles ouvirem. Ele virá em poder desta vez. Aquele que eles esperam, aqueles que eles esperaram. Escuta aqui, aqueles que eles esperaram, ele está vindo em poder para a noiva gentílica. E os judeus vão reconhecê-lo. Quer dizer, a única que pode reconhecer a Cristo hoje é a noiva gentílica, que é a esposa do Cordeiro. E quem vai reconhecer depois? Os judeus o reconhecerão. Mas ninguém. Nós queremos colocar todo mundo para dentro. Não é noivo, é sapo, lagartixa, e nós queremos, vamos, você precisa de crer no profeta, precisa de crer na revelação dos selos, tem que crer que o Cordeiro saiu do trono, não tem que crer nada, não é da noiva, não é esposa de Cristo, como que tem que crer? Fica aí mesmo sem crer, meu irmão, minha irmã, fique aí sem crer mesmo, não vem não, mas se é do corpo, não aguenta, vem arrastando, gemendo, chorando, mas vem: eu preciso da expiação do dia, porque se o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu em Apocalipse 10, já com o livrinho aberto, entregou para o seu profeta, ele veio trazer uma nova expiação para a igreja, e a igreja precisava entender isso, porque enquanto ele vem para espiar Israel por lamentação, antes ele passa por nós para nos espiar sua esposa através da palavra feito carne. Amém, amém, aleluia. Muito bem, tem tanta coisa boa aqui, mas eu tenho que passar por sobre tudo isto para mim poder tentar te ajudar mais um pouquinho. Glória a Deus. Escute-me aqui agora. Você sabe que aquelas trombetas soaram na hora certa, no tempo de Hitler, dentro do 6º selo, diz o profeta, que as trombetas soaram no 6º selo. Então as pessoas não têm que esperar 6º selo só para a grande tribulação, tem que saber que o 6º selo começou no tempo de Hitler e vai terminar lá na tribulação. É isto, as pessoas precisavam entender isso.
e que a igreja é raptada no final do capítulo 3 de Apocalipse, eles têm que entender isso também, porque ela sobe mais alto para poder entender a revelação dos selos, dos trovões. Ela tem que subir mais alto, ela já tem que ser raptada das congregações do mundo, das igrejas do mundo, das cidades, da mentalidade dos homens. O povo de Deus é arrebatado da cabeça dos outros, já foi arrebatado. Eles têm a unção dos santos sobre eles. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha, eu não estou dando conta de acompanhar nem a minha marcação aqui, porque não vai dar mesmo. Eu disse lamentação de rejeição da expiação, que é o 213, a festa das trombetas. Ele está vindo para a noiva gentia e os judeus reconhecerão, 214. Não é uma expiação normal, agora sim, 220. Não é uma expiação normal, porque a expiação normal, e essa daqui é quando ele mostra Zacarias, que nós lemos aí domingo. Vocês lembram o capítulo? É 12, Zacarias 12, que nós lemos. Veio para mim? Pode falar. Zacarias 12, 9 a 14. Então foi ali que nós lemos que cada família chorará à parte. Aqui ele está no parágrafo 220, 219 eu tenho que ler. Meu Deus do céu. Ele diz: na casa de meus amigos. Recorde, a noiva já está no céu, quando for tratar com os judeus, né? A esposa de José estava no palácio, e José despediu tudo que estava ao redor dele, e se fez conhecido a seus irmãos. Vê você, a sua esposa e filhos, eles estavam no palácio, quando ele retornou para se fazer conhecido aos judeus. Aí está a expiação, aí está o som da sua trombeta, aí está onde eles dizem: oh, o que é isto? Aí está a expiação, de onde vieram aquelas feridas? Aí está, na casa de meus amigos. Isto é o que os 144 mil têm que enfrentar, certo? 221, recorda o que o irmão de José disse? Ora, eles disseram: agora é claro que seremos mortos, nós fizemos aquilo, nós praticamos o mal assim, nós pegamos o nosso irmão e o vendemos. O que vai acontecer conosco? E aí José ainda chega e teve misericórdia deles, porque por causa do Benjamim, se eles não trouxessem o Benjamim para José, eles estariam presos. Mas o Benjamim aponta para os 144 mil judeus, que ainda chegarão. Eles já estão em Jerusalém, eles já estão aguardando Moisés e Elias. Eles estão aguardando o Messias, e quando aparecer, vai ser Moisés e Elias. Sabe quem vai aceitar isso? Só os 144 mil, porque os outros vão falar: não, nós estamos esperando, é aquele Messias, cadê ele? Nós estamos esperando ele. E aí aparece Moisés e Elias, duas testemunhas, e aquilo vai passar na garganta dos judeus, só dos 144 mil. Eles vão crer e vão saber, é Deus manifestado em carne ali outra vez, pregando para eles. 222, a festa das trombetas. Ele disse: não, Deus fez isto para salvar vidas. Você se recorda da história em Gênesis? Vem. Então ele fez isto desta maneira para salvar a vida dos gentios, a noiva. 223 diz: eu as tive na casa dos meus amigos, essas feridas, mas não fiquem nervosos, não fique com medo. Eles disseram: olha que coisa, nós realmente falhamos em vê-lo, era aquela expiação e perdemos isto. Aí eles vão pensar: era expiação, nossos pais perderam isto, e nós estamos até hoje fazendo aí expiação com bode, com sangue de bode, de cordeiro, e Deus já não aceita isso faz 2000 anos, que cegueira nossa, vai dizer os próprios judeus. E eles disseram que eles apenas se separaram e lamentaram por dias. O que é isto? A expiação, tristeza. Cumprindo capítulo 23 de Levítico. 225, a festa das trombetas. Desta vez, a vinda, fazendo conhecer a expiação. Não é a expiação normal, sendo morta,
como em Levítico 16, mas Levítico 23 é tempo de lamentação de seus pecados, e o pecado deles era, eles rejeitaram isto, eles rejeitaram a expiação. Isto é o pecado. Rejeitar o sangue é um pecado. O sangue de Cristo durante as eras era expiação, e agora rejeitar a expiação pela palavra feito carne em nosso meio é um pecado. Outra vez, eu quero chegar lá. Não vê você onde estamos, 226, a festa das trombetas. Não vê você o porquê daquelas trombetas não significam nada para nós. Todas elas soaram sob nosso sexto selo. Vê você agora porque o Espírito Santo não me deixou falar isto, quando o Pai Celestial sabe, com esta Bíblia diante de mim, que é a verdade. Não sabia disto até ontem, antes de ontem, no meu quarto ali, onde Ele revelou isto. Irmãos, Ele já tinha pregado o sexto selo, já tinha pregado as trombetas nos selos, e não sabia. E foi humilde em dizer: eu não sabia disto. Se Deus permitisse o irmão Branham viver mais tempo, ele ia dizer muita coisa para nós. Ele ia dizer assim: eu não sabia que lá no Monte Pôr do Sol era a vinda dele, e eu estava o sétimo anjo de pé lá, conforme o intervalo 25. Se Deus desse tempo para ele viver, ele ia dizer isso. Como Deus não deu tempo para ele viver, o levou, eu tenho que falar, você tem que falar. Isso daí porque ele estava de pé ali, tirando carrapicho da barra da calça, e os anjos passaram e arrebataram William Branham no ar. Amém? E eu creio nisso. Eu nunca vi, mas eu creio. Amém. Ele diz que eu não sabia disso até ontem, anteontem, no meu quarto ali, onde ele revelou isto, veio até mim e falou comigo. Eu voltei e eu disse: querida, eu tenho isso agora. Ele simplesmente me encontrou ali. Que coisa boa quando Deus te encontra e você é revelado. Deus encontrou o profeta e revelou o profeta. Encontrou ele no quarto. Não sei se está em muito lugar chique não, no seu quartinho. Encontrou ele no quarto e falou para ele: as trombetas você já pregou, você quer pregar, mas você não vai pregar as 7 trombetas mais não. Prega a festa das trombetas, porque as 7 trombetas você já pregou dentro do sexto selo. Como eu gosto disso. Amém? E aí vai, meus irmãos, teria mais coisa para prosseguir aqui. Jesus foi posto fora pelos judeus. Lá naquele tempo, quando Jesus veio, ele foi posto fora pelos judeus. Aí os gentios foi espiado. Agora, quando revelou os selos, Jesus foi posto fora da igreja de Laodiceia outra vez. É na era de Laodiceia que você tem que saber que é exatamente naquele período que Jesus foi abrir os selos e eles puseram Jesus fora da era. Jesus está fora da era de Laodiceia, batendo na porta, dizendo: sai dela, povo meu, porque eu já saí. Quando eles rejeitaram a revelação dos selos que eu dei ao meu 7º anjo, ele saiu fora e nós estamos fora de Laodiceia. Se você crê, sai também. Ou se não, abra o seu coração, deixa eu entrar e cear com você, que o Cordeiro saiu do trono. Esta é a ceia que Ele quer fazer com você agora. Ele quer cear comigo e com você. Amém? Apocalipse 3:20. Aleluia. Deixa eu terminar aqui. 231. Então, entre aquilo, Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma cooperação com ninguém, foi colocado lá de fora, rejeitado. Assim diz a Bíblia. Irmãos, cada vez que Deus manifesta, Ele é rejeitado. Ele foi rejeitado em Jesus Cristo, Deus foi rejeitado em William Branham, e Deus é rejeitado hoje na esposa de Cristo. É rejeitado no quíntuplo de Efésios, que tem a revelação dos 7 trovões, que tem a revelação que o Cordeiro tinha que sair do trono para revelar os selos. Essa mensagem que é rejeitada. Quem que rejeita? Os grandes. Os grandes rejeitam, devolve CD, devolve fita, e os pequenos dizem: manda para mim, dá para mim isso daí, passa para mim. Pois é Cristo manifestado em nosso meio, Jesus no meio de todos nós, manifestado na pureza de sua palavra, fazendo-a conhecida. Isto não é apenas inventado, amigos, isto é assim diz o Senhor.
Ele diz: é a Escritura, é assim diz o Senhor, não é inventado. Essa mensagem aqui não é inventada, isto é real. A expiação de Israel vai ser por lamentação na tribulação. A nossa expiação já foi pelo sangue de Cristo durante as eras, e quando eles rejeitaram a abertura dos selos, Cristo saiu e trouxe para nós uma nova expiação, que é a palavra feito carne. 238 para me encerrar, da festa das trombetas. E a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, sobre tudo isso mesmo, exatamente o mesmo selo, é para quê? Chamar o povo, a noiva, para fora do Pentecoste. Tem gente dentro da mensagem querendo formar o Pentecoste, dentro da mensagem, enquanto Cristo está tirando nós do Pentecoste. Está tirando nós do Pentecoste para nos dar uma revelação genuína, não de sensação, não de pulos e gritos, não de língua estranha, não de bênçãos naturais, mas das bênçãos celestiais que estava escondida desde antes da fundação do mundo e que foi revelado no sétimo anjo, porque aquele era o vaso de barro que trouxe esta mensagem para nós, porque Deus guardou o segredo num vaso de barro chamado Jesus, e depois revelou o segredo num vaso de barro chamado William Branham. Amém, amém. Chamar o seu povo, a noiva, para fora de Pentecostes e tradições do mundo, para uma expiação genuína, chamando a noiva para fora para uma expiação genuína. A palavra, Cristo personificado na sua palavra, aqui feito carne no nosso meio. Cristo estava fazendo carne no nosso meio através de quem? Estava fazendo carne em nosso meio através de William Branham, através de um homem. Depois que ele faz carne através de um homem, então Cristo vem e faz carne através da igreja, através do seu corpo místico, que carregou a mensagem daquele homem, daquele vaso de barro onde Deus revelou todos os mistérios. Senhor Jesus, obrigado pela nossa expiação pelo sangue e pela expiação que prossegue pela palavra encarnada, a palavra feito carne em nosso meio. Eu creio nisto, Pai. Te damos graças porque sabemos da expiação de Israel, que será agora por choro, por lamentação, quando eles vão dizer: onde foi que foste ferido? E tu dirás: na casa de meus amigos fui ferido. Senhor, está chegando esta hora, e os 144 mil irão chorar, irão lamentar, irão dizer: nossos pais rejeitaram o Messias, mas nós estamos aqui há 2000 anos e nós cremos, nós aceitamos, e eles serão espiados pelo choro, pela lamentação, que eles farão cada família à parte. Obrigado, Senhor, por esta tão grande luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouve, ó minha alma, escuta os belos hinos, canta no céu um coro angelical. São novas de alegria aos peregrinos que vão em rumo à pátria divina. Anjos de Cristo, anjos de luz, dão boas-vindas aos crentes em Jesus. Chega